Cientistas de alto nível, tanto na China quanto nos Estados Unidos, estão misteriosamente desaparecendo e morrendo. O que está acontecendo? Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. Algo muito estranho está acontecendo tanto na China quanto nos Estados Unidos. 20 cientistas morreram ou desapareceram misteriosamente nos últimos 8 anos. Muitos tinham autorizações de segurança ultra secretas e as circunstâncias em torno dessas mortes, digamos que algumas são bem estranhas. Isso significa que o apocalipse está chegando? Provavelmente, talvez. De qualquer forma, é melhor você começar a se preparar agora com este livro, The 4 Illustrated Survival Guide to 4 Apocalypses. Imagine 4 formas diferentes da humanidade se dar mal, lindamente ilustrado. Ele me dá centenas de dicas práticas, como construir uma armadilha para peixes quando o nível do mar subir pelo aquecimento global. Ou criar uma capa de gelo para sobreviver à era do gelo se os cientistas estiverem errados sobre o aquecimento global. E no provável caso de um apocalipse zumbi, ele mostra como construir esse prático caminhão-fortaleza do fim do mundo. Não se esqueça dos espinhos mortais. Seja para presentear alguém especial ou para si mesmo, até pensando em dominar o planeta após o fim da civilização, compre este livro. É tão bom que você até torce para o mundo acabar. Então clique no link abaixo ou escaneie o código QR para comprar este livro. Não se esqueça de usar meu código promocional China4Book para um desconto especial. Após o apocalipse, seu dinheiro não terá valor, então é melhor gastá-lo agora em algo útil. Enfim, como eu disse, houve muitas mortes misteriosas de cientistas que viraram manchete. Veja o caso de Feng Yang. Feng era professor associado na Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa da China. Ele também foi uma das forças motrizes por trás do software de IA usado nas simulações militares da China, incluindo aquelas que ajudaram o país a se preparar para uma invasão de Taiwan. Mas em 1º de julho de 2023, Feng, que estava trabalhando em uma, aspas, tarefa importante segundo o China Daily, pegou um carro de aplicativo do aeroporto para sua casa em Pequim e nunca chegou. Ele morreu em um acidente de carro às 2h35 da manhã. Ele tinha apenas 38 anos de idade. Acidentes de carro são frequentes na China. O mais estranho foi o que aconteceu depois. Um obituário para Feng foi publicado na ScienceNet da China, dizendo que o sacrifício de Feng é uma grande perda para nossa pesquisa científica e que Feng foi sacrificado enquanto cumpria deveres oficiais. Sim, sacrificado. E se você acha que essa é uma palavra estranha de se usar, especialmente 2 vezes, você não é o único. Segundo a Newsweek, um pesquisador anônimo sobre o exército chinês em um think tank ocidental afirmou que uma vítima de acidente de carro normalmente não seria descrita como alguém que sacrificou a própria vida. Como a comentarista chinesa Jennifer Zheng apontou em 2023, essa palavra geralmente é reservada para aqueles que sacrificaram suas vidas no contexto de uma guerra ou dever nacional. Depois disso, Feng foi enterrado no cemitério revolucionário de Babaoshan, um local que normalmente é reservado para a elite do Partido Comunista e figuras reconhecidas pelo Estado. Isso é incomum, já que Feng era só um oficial de nível médio. Seria como colocar Coco Beware no Hall da Fama da WWE. Se você está pensando quem, exatamente. Mais estranho ainda, ele está no Hall da Fama, tornando a analogia ainda mais confusa. Tudo isso fez as pessoas especularem que a morte de Feng não foi um simples acidente de carro, mas sim um assassinato político secreto por um adversário, talvez até mesmo pelos Estados Unidos. E não é só o Feng, mesmo com o foco da internet nele. No total, 9 cientistas chineses morreram misteriosamente desde 2018 em várias áreas, incluindo microeletrônica, IA, química, dados, espaço, drones, biomedicina e tecnologia hipersônica. Mas isso não ocorre apenas na China. Os Estados Unidos também têm uma lista, digamos, suspeita de cientistas mortos ou desaparecidos. 11 desde 2022 em áreas que vão desde pesquisa de propulsão antigravitacional até espaço e energia. Eles estão todos conectados? Sim, pelo menos segundo este gráfico do Daily Mail. Só esse pesquisador de câncer ninguém sabe como se encaixa. Muitos na internet estão focando em como.
Alguns cientistas dos Estados Unidos que sumiram ou foram encontrados mortos atuavam em locais sensíveis, como o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea na base Wright-Patterson, o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e o Laboratório de Los Alamos. Isso prova que todas as mortes estão conectadas? Bem, como todos sabemos, a internet nunca erra em suas suposições, especialmente quando se trata de OVNIs, porque grande parte das especulações na internet giram em torno do que esses cientistas sabiam ou não sobre isso. É por isso que as pessoas estão tão focadas na morte de Amy Eskridge, que supostamente disse a um conhecido que definitivamente não planejava se suicidar antes de sua morte ser classificada como suicídio. Então, o que está acontecendo? Será que a China e os Estados Unidos estão silenciosamente eliminando seus próprios cientistas que sabem demais? Será que alguém está travando uma guerra silenciosa contra cientistas sem que o público saiba? A China e os Estados Unidos estão sequestrando e matando os principais cientistas um do outro? Afinal, Israel já mirou e assassinou cientistas nucleares iranianos? Então não faria sentido que os Estados Unidos e a China estivessem fazendo isso um com o outro? Bem, é fácil ver várias mortes e afirmar que há ligação, principalmente quando todas têm algo em comum, como serem cientistas. Mas a verdade é que, embora isso rendesse um ótimo suspense da Netflix, o número de mortes simplesmente não é estatisticamente significativo. De acordo com a estatista, em 2023, 1.250.000 pessoas tinham acesso ultra-secreto nos Estados Unidos. Desses 1.250.000, um escritor citado por veículos de mídia tradicionais afirma que a força de trabalho aeroespacial e nuclear dos Estados Unidos, com autorização ultra-secreta, é de cerca de 700.000 pessoas. Embora ele não explique como chegou a esse número, tenho certeza de que está certo. Afinal, todos sabemos que as pessoas na internet nunca erram. Mas vamos ser flexíveis e assumir que esse número está correto. 11 mortes mais ou menos em 3 anos e meio. Isso não é significativo. Especialmente considerando que há 903,4 mortes por 100.000 pessoas todos os anos nos Estados Unidos. Na verdade, é ainda mais suspeito quantos não morreram. E quanto à China? Bem, na China, os números são ainda menos impressionantes. 9 mortes em 8 anos. Apesar de terem ignorado mortes de outros cientistas importantes que levantaram suspeitas. Não sabemos quantas pessoas na China têm autorização ultra-secreta, pois o país não divulga esses dados. Mas a China é um país grande, deve ser muita gente. Assim como nos Estados Unidos, a matemática simplesmente mostra que não há motivo para desconfiança. Desculpe, nada estraga uma boa teoria da conspiração como a matemática. Maldita linguagem universal. E a maioria dessas mortes veio de acidentes de carro. O que bem, você não precisa de interferência estrangeira para tornar os carros chineses mortais. Existem inúmeros casos de carros chineses batendo e explodindo, graças à fabricação chinesa barata e de baixa qualidade. Como eu disse, é ainda mais misterioso porque mais cientistas não morreram. Não posso afirmar com certeza que foi assim que Feng realmente morreu, mas se esse fosse o caso, eu não ficaria surpreso se a China escondesse isso, porque estaria envergonhada demais para admitir que perdeu seus melhores e mais brilhantes por causa de porcaria feita na China. Além disso, não há evidências públicas de que os Estados Unidos e a China estejam envolvidos em campanhas brutais de assassinato de cientistas ou que tenham sido alvo de outros estados hostis. Mas então, por que a ScienceNet da China disse que Feng Yang foi sacrificado? Bem, sacrificado não significa necessariamente que alguém morreu no meio de um combate contra algum adversário. Por exemplo, durante a guerra contra a pobreza do líder chinês Xi Jinping, foi relatado que mais de 3 milhões de pessoas foram enviadas para o interior como comissários especiais para o alívio da pobreza, e 1.800 delas perderam a vida no cumprimento do dever. E adivinha só? Os 1.800 mortos foram chamados de sacrifícios. Em 2021, a Tioshi, a revista oficial de teoria e notícias do Partido Comunista Chinês, escreveu um artigo comemorando os sacrifícios de 1.800 trabalhadores de combate à pobreza. Mas alguns deles morreram em acidentes de carro e desastres naturais. Não durante a luta contra um inimigo como os Estados Unidos,
Quando o Partido Comunista Chinês afirma que Feng morreu em serviço, pode só querer dizer que ele morreu cumprindo ordens do partido e não devido a um ataque dos Estados Unidos. Não prejudica o Partido Comunista Chinês que pensem que os Estados Unidos possam ter se envolvido, mesmo sem ter sido o caso. Na verdade, o Ministério da Segurança do Estado da China lançou um drama chamado A Maré Negra Está Rugindo, que sugere que espiões estrangeiros estão mirando cientistas chineses. Essa era a minha ideia para apresentar a Netflix. Agora também roubam tecnologia e ideias de programas. Esse drama tem um elemento da trama muito específico sobre um cientista que sofre um acidente depois de dirigir um carro alugado sabotado até o aeroporto. Fico me perguntando de onde veio a inspiração para isso. Ei, parem de roubar minhas ideias, seus picaretas. Podemos especular de várias formas. Talvez o responsável pela morte de Feng não sejam os Estados Unidos, mas o próprio Xi Jinping. Talvez Feng tenha se aliado às pessoas erradas e rivais chineses o eliminaram. Considerando como Xi Jinping está constantemente expurgando até mesmo altos funcionários do Partido Comunista Chinês, vai saber se isso é verdade. No fim das contas, é o seguinte: nós não sabemos o que realmente está acontecendo porque a China é uma grande caixa preta. Isso é de propósito. O Partido Comunista Chinês quer que seja assim. Na minha opinião, eu me preocuparia mais com a China recrutando os melhores dos Estados Unidos do que assassinando eles. O Partido Comunista Chinês é um antro de roubo de propriedade intelectual e operações de influência escusas. Na verdade, o Ocidente permitiu que pessoas como Feng Yang fizessem pesquisas em conjunto com instituições americanas, como a Universidade de Harvard e a Universidade de Iowa. Então, me desculpe por acabar com a sua empolgação com essa teoria da conspiração divertida da internet. Se quiser algo divertido para substituir isso, adquira este guia de sobrevivência ao apocalipse lindamente ilustrado. Pode salvar sua vida ou apenas enfeitar sua mesa de centro. Enquanto ainda está vivo, clique no meu link abaixo para pedir o seu exemplar. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir ao China Uncensored.